Fala galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é Vamos Ferreira, seja bem-vindo ao canal Vulgo Fute. Vamos trazer notícias do nosso gigante da colina, porque daqui a pouco, falta pouco, né? Tem Vasco e Volta Redonda pelas quartas finais do Campeonato Carioca. Tem jogador importante do Voltaço que não vai para a partida. Possível, né? Provável escalação. E também vamos ver aqui uma notícia do Lucas Pedrosa tratando a respeito desse planejamento do Vasco para a partida de hoje e o porquê o Vasco deve ir com força máxima, beleza? Bora pro vídeo. Bom, já vamos começar falando aqui, cara, de Vitor Luiz. Cara, eu tenho que falar bastante aqui de Vitor Luiz, né? Ele acabou de rescindir o contrato com o Vasco e todo mundo já sabia que já estava praticamente fechado com o Mirassol. O Mirassol anunciou aqui o Vitor Luiz nas suas redes sociais. Vamos dar uma olhada? Vamos lá, ó. A Mirassol anuncia lateral esquerdo Vitor Luiz, ex-Vasco. Campeão da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil, lateral de 32 anos chega ao Mirassol para a sequência de 2026. Ou seja, Vitor Luiz chegando com moral lá no Mirassol. Tava dando uma olhada lá nos posts, né, do clube. Inclusive, vai jogar essa edição também de Libertadores, porque o Mirassol tá na Libertadores. Então, como eu já falei, como eu disse também a respeito lá do menino, né? Caramba, qual é o nome dele agora? Do GB. É a mesma coisa também falo pro Vitor Luiz. Boa sorte a ele, boa sorte para a família dele nessa sequência, né? Lateral que tem 32 anos, eu acho que ele vai ajudar bastante o Mirassol. Boa sorte aí ao Vitor Luiz, novo reforço aí do Mirassol de Munique. É o pedido que eu dei pro Mirassol na temporada passada, né? Depois daquela baita campanha que eles fizeram. Mas agora vamos voltar pro nosso Vascão. Bom, galera, deixa eu trazer uma notícia aqui num post do Lucas Pedrosa, contando um pouquinho a respeito do Vasco, que vai entrar em campo daqui a pouco, né? Vamos ver, ó. A tendência é que o jogo também seja utilizado para dar mais minutos aos reforços, principalmente Rojas, que vem pedindo passagem. O Vasco só volta a campo no dia 26 de fevereiro, pelo Brasileirão contra o Santos, ou seja, em 12 dias. Com isso, segundo apuramos sobre o planejamento da diretoria / comissão técnica, não faria sentido poupar jogadores neste sábado, visto que até os titulares ainda precisam ganhar ritmo e entrosamento. Como disse, essa aqui é lá do canal do Pedrosa, ou seja, o Diniz vai mandar o que tem de melhor a campo, mas também muito pelo fato de ele também estar ali bastante pressionado, né, bastante cobrado, tá? Vou até bater na madeira aqui, né? Dizem até que uma eliminação poderia até, quem sabe, custar o cargo dele, mas acho que isso não vai acontecer, tá? Até porque, independente de quem esteja lá, eu e todos nós somos vascaínos, vamos torcer sempre pro melhor do clube, tá? Então, se o Diniz está lá hoje, a gente tem que torcer também pelo melhor dele, principalmente pelo melhor do Vasco da Gama. Mas eu tinha até trago na notícia do vídeo mais cedo, eu tava achando que esse jogo era na próxima quinta. Não, esse jogo vai cair numa quinta-feira, só que no dia 26, ou seja, o Vasco joga hoje e só vai entrar em campo daqui a 12 dias. Então, realmente, como trouxe a notícia que o Pedrosa, não faz realmente sentido poupar algum jogo aí. Simplesmente, né, tem que botar para jogar. Muitos ali são titular, né, na minha opinião, nem merecia estar jogando titular, mas tem que jogar mesmo, tem que ir com o que tem de melhor. Inclusive, eu já entrei até mesmo com o Rojas e com o PH na direita e com o Puma na esquerda. Mas a gente sabe, a gente conhece o nosso treinador, ele é um pouquinho cabeça dura, né? Mas vamos ver aqui realmente daqui a 12 dias o Vasco vai voltar a campo. Então que o Vasco consiga primeiramente fazer uma boa partida hoje, vencer, na minha humilde opinião. Não é uma partida que é para ser usada como parâmetro, com todo respeito ao Volta Redonda, o Vasco tem a obrigação de vencer hoje, de se classificar, mas a nosso foco está voltado para o Campeonato Brasileiro. Então que o Vasco faça uma boa partida hoje, aproveite esses 12 dias aí, embora a gente saiba, né, que eles não vão treinar esses próximos 12 dias, né, vai ser apenas alguns dias ali. E que consiga fazer uma boa partida também contra o Santos. Mas vamos focar no jogo de daqui a pouco. Vamos trazer aqui a provável escalação. O Pedrosa também nessa postagem dele trouxe a provável escalação. Mas a provável escalação que eu vou trazer aqui, feita pelo GE, também é praticamente a mesma coisa. Então eu vou deixar aí na tela para vocês o provável Vasco, que eu acho que você também já deva saber o que vai a campo daqui a pouco. Léo Jardim no gol. Robert, Renan e Cuesta na zaga, né? Lucas Piton na esquerda. Puma na direita, né? Puma, ou talvez até mesmo o próprio PH. Coutinho, Cauã Barros e Thiago Mendes. Brenner centralizado. Nuno e Andreas mais aberto, beleza? Esse é o provável Vasco aí. Como eu disse, o que eu poderia fazer aqui diferente, talvez, já que dificilmente ele vai sacar o Coutinho, eu sacaria ali o Nuno Moreira e colocaria o Johan Rojas, beleza? Na minha humilde opinião, e colocaria já o PH na direita e passaria o Puma Rodrigues para a esquerda, beleza? Esse é o provável Vasco. Foi uma notícia do Emerson Rocha, vamos ver aqui, porque o PK, que é um dos jogadores mais importantes aí do Volta Redonda, não vai a campo daqui a pouco, né, contra o Vasco da Gama. Vamos ver aqui uma notícia do Emerson Rocha. Bom, o meia PK do Volta Redonda está fora da partida de logo mais contra o Vasco pelas quartas finais do Carioca, em São Januário. Destaque do time, o jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular no adutor e deve ficar fora por cerca de um mês. Ou seja, eu peguei esse post lá no Net Vasco, mas é uma notícia do Emerson Rocha, né?
do Atenção Vascaínos, né, muito reconhecida, jornalista muito reconhecida aí, e o PK vai estar de fora dessa partida. Aí também vai ter um reencontro, né, cara? O Igor Catatal, que já jogou no Vasco, teve uma passagem pelo Vasco, hoje está defendendo a camisa de Volta Redonda, vai jogar, né? Deve ser o titular e vem jogando ali, vem fazendo os golzinhos dele, ajudando o Voltaço, né? Mas que hoje não tenha lei do ex, pelo amor de Deus. Bom, galera, também vou deixar um post aí, cara, com os últimos resultados, né, dos jogos do Fernando Diniz, cara. Aí você veio, foi um post lá do Lance, né? É que você vê que tem pouquíssimas vitórias, e as poucas vitórias que o Vasco tem, né, são 2 pelo Campeonato Carioca, né, que foi um jogo contra o Maricá, 4-2, o jogo contra o Boa Vista, e também tem ali, o jogo contra o Boa Vista foi 3-0, que já era um time mais alternativo, e tem também uma vitória sobre o Botafogo, que era aquele time meio que sub-20. Aí já tem aí no meio derrotas já no Campeonato Brasileiro, tem uma derrota também ainda daquela final lá da Copa do Brasil, etc. O que eu quero dizer com isso? Que, como a gente já falou no início do vídeo, o Diniz está muito pressionado. Inclusive, parte, né, de pessoas já de dentro do Vasco já pedem até mesmo a demissão do treinador. Mas ele ainda tem muito, como posso dizer, prestígio, né, por parte do Pedrinho, né, e dentre outras pessoas de dentro do Vasco da Gama. Então você vê, até a própria imprensa já vem trazendo com muita frequência, principalmente durante toda a semana, os retrospectos, os números, né, números tão criticados pelo próprio Diniz, que ele deu uma resposta bem mal educada, né, por jornalista lá, né, o João Silva, durante também um meio de semana que viralizou bastante, né, mas quando os números é para poder meio que defender o trabalho dele, ele gosta que traga ali em prática, mas quando é para poder contestar, o que faz parte, tá, eu não sou jornalista, né, mas os jornalistas costumam fazer isso, né, que é para o caso do João Silva, ele não consegue digerir muito bem. Então, ou seja, o Lance trouxe aí, eu deixei essa arte aí, dos últimos jogos aí do Vasco, né? E o Vasco tem aí um retrospecto muito baixo com o Fernando Diniz, mas que, como eu disse, ele consiga daqui a pouco, né, vencer o Volta Redonda bem e virar essa chavinha aí, porque temos um campeonato brasileiro muito difícil, o Vasco vai ter 12 dias de preparação, beleza? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, deixe aí nos comentários o placar para a partida de daqui a pouco, 9h30, falta pouco. Fui!